Nós estamos no ar. Boa noite a todos e a todas. Estamos fazendo uma live hoje sobre a lógica do voto. Isto é, quais os critérios que o eleitor utiliza para escolher o seu candidato, já que isso se debate muito pouco. Quais os parâmetros que ele utiliza para escolher um candidato a prefeito, um candidato a vereador, já que essas eleições são as eleições dos municípios e nós escolhemos os candidatos a prefeito e vereador. Temos aqui os nossos convidados, o professor Bruno e o professor Augusto. Boa noite, professor Bruno, tudo bem? Boa noite, Antônio. Muito obrigado pela gentileza por ter me convidado nessa oportunidade. Muito obrigado. Legal. Boa noite, professor Augusto. Boa noite, professor Antônio. Boa noite, professor Bruno. Vai ser um grande privilégio aqui fazer uma aula com vocês dois aí. Obrigado aos colegas. Pessoal, nós vamos fazer a primeira pergunta. Eu vou começar na ordem conforme está na nossa tela aqui, tá? O Bruno e o Augusto. A primeira questão, Bruno. Qual a lógica que o eleitor utiliza para escolher os seus candidatos? O que você fala sobre isso? Primeiro, a gente pressupõe que tem que ser racional. A gente pressupõe uma racionalização, uma lógica, ou tentar entender, né? Quando a gente fala de eleitor, por exemplo, a gente está fazendo de uma figura genérica, uma figura abstrata. Eu acho que o eleitor escolhe, muitas vezes, o seu voto nas questões, assim, circunscritas à sua realidade, ao meio onde vive, às necessidades. Por exemplo, eu vi, acho que não foi 2 anos atrás ou 4 anos atrás, uma pesquisa que dizia que o eleitor médio brasileiro decide o seu voto 2 dias antes, ou uma semana antes de quem vai votar na eleição. Entendeu? Ele decide em uma semana ou em 2 dias, mais ou menos. Ele se reúne com a família, eles conversam, daí ele decide normalmente quem ele vota. Por exemplo, o brasileiro médio, a figura que a gente não sabe quem é ou como é, mas ele decide assim. As pessoas que não são interessadas no política não se mobilizam politicamente. Agora, eu acho que além disso tem um fator emoção também, do que as pessoas, que a gente separa, né? Razão e emoção. Eu acho que as duas coisas estão juntas. Sim. O professor Augusto, e aí? Bom, eu também concordo com o Bruno que a lógica ela se diferencia um pouco conforme a esfera da escolha. Por exemplo, eu acredito que numa eleição geral, em nível federal, nível de estado, assim, quando você vai escolher o presidente e o governador, aparece um pouco mais o viés ideológico. Se fazem escolha mais ideológica. Já na eleição municipal, a lógica não se segue muito essa lógica, porque como o Bruno falou, muito em cima da eleição que o eleitor decide o seu voto. Na eleição municipal tem outros elementos, né? Por exemplo, tu tem uma disputa bem clara entre a esquerda e a direita em nível do Brasil, e quando chega nas eleições municipais, isso se dilui um pouco. Tu vai ver os extremos, né? Um partido de esquerda coligado com o PSL, por exemplo, em várias cidades, né? O que nós não conseguimos entender qual é a lógica de uma coligação dessas. E na eleição municipal tem um caráter diferente também, que é o seguinte, que é a proximidade do candidato. Quando vai votar num presidente da República, num deputado federal, num deputado estadual, num governador, eles estão um pouco distantes da nossa realidade. Agora o prefeito não, o prefeito está aqui na nossa cidade. Os vereadores, né, os candidatos estão aqui na cidade. Dos 400 candidatos a vereadores que tem aqui no município, é difícil alguém que não seja teu amigo, teu vizinho, teu parente, que esteja concorrendo. Então daí as pessoas não se apegam às questões ideológicas na escolha do voto. Vai mais no voto prático. Infelizmente as pessoas têm muita naquela visão, não, vou votar em quem vai ganhar, né? Começa por aí, né? Vou votar em quem vai ganhar. Então, não vou votar num candidato que não tem condições. Ou vou votar numa pessoa que eu conheço. Aí pode ser o meu vizinho, meu parente, né?
Então, só que eu acho que os critérios são frágeis para essas escolhas, né? Esses critérios deveriam ser construídos de uma forma mais racional, né? Com base na história do candidato, com base na história do partido que aquele candidato está concorrendo, né? Porque isso tudo vai influenciar ali adiante depois do resultado das eleições. Legal. Posso fazer um adendo? A Regina está... Oi. Fala, Bruno. Um adendo, eu concordo com o que eu queria falar com o Augusto. Ele faz uma observação muito inteligente da questão que eu acho que é mais pragmática as eleições municipais por um sentido. Ele botou agora, pensando o que o Augusto está falando, né? É que é no corpo a corpo, é muito mais o corpo a corpo, e as necessidades objetivas da vida das pessoas é muito mais isso no município, nas eleições municipais. E isso é um ponto que a gente tem que levar em conta. Muito interessante o ponto que o Augusto levanta. Tem que pensar isso aí. Porque é uma eleição no corpo a corpo, né? Vamos só ver aqui. A Regina está comentando. Ela fez um primeiro comentário que serve até para nós aprofundarmos o debate. Ela está dizendo que não é assim. Ela está discordando. Legal. E aí depois ela complementa aqui. Ela complementa dizendo: eu voto naquele que vai falar por mim. Também, né? Sem dúvida nenhuma. Aquele que ela acha que vai representar os interesses dela. Sim. Acho que também é válido. E o André Índio está dando boa noite para nós aí. Pessoal, agora, uma outra questão emblemática, tá? Que isso aqui acontece em todas as eleições, eu acho. E eu dei um nome aqui, não sei se é um nome inapropriado que eu dei aqui, né? Que é o voto salada. E aí, no voto salada, eu peguei um exemplo aqui. Eleições de 2018, a pessoa votou no candidato a presidente, o Haddad. Para governador do Rio Grande do Sul, ela votou no Eduardo Leite. Para deputado federal, votou no Onyx Lorenzoni. E para deputado estadual, votou na Luciana Genro, do PSOL. O voto salada. O que vocês têm a me dizer sobre o voto salada? Bruno? Por exemplo, a Regiane, que fez aquele comentário, né? Aquele comentário, né? Eu voto em quem me representa. Eu concordo com ela, só que as pessoas não têm um interesse só. Ela tem vários interesses. As pessoas. Às vezes ela pensa mais no interesse de classe, da sua condição social, ou às vezes da sua ideologia, do que ela acredita que deve ser o mundo. Por exemplo, tem gente que até que tu pensaria que é de esquerda, que votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro é macho. Bolsonaro é um cara que se apresenta como forte. Entendeu? Como alguém que faz. Em saco roxo. Algumas coisas. Entendeu? Várias coisas, entendeu? Não tem só os interesses racionais, os interesses... Assim, as pessoas pensam... Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer o eleitor que tu pensa no senso comum, não estou pensando só no eleitor pobre, não sei o que, esclarecido. Falo de todos. Quem votou mais no Bolsonaro, proporcionalmente, foram as classes altas. Classes médias para cima. Quem votou na eleição de 2018 foi. Chegou o cara. Uhum. Vai ter que botar a máscara. Tá bem. É isso, Bruno? Augusto? O quê? Sim, essa é a minha contribuição. Agora, isso é um dos pontos. Isso. Deixa o Augusto falar o resto. Augusto. Vamos lá, vamos tentar entender esse voto que não segue uma lógica ideológica, né? É um voto que as pessoas vão mais na linha que a Regina diz, ó, vou votar em quem vai me representar. E aí o Bruno traz algumas questões importantes, que às vezes tem que é representante de uma classe profissional, de uma categoria profissional, ou de algumas regiões, né? E isso porque nós vai levar um dos pontos que nós vamos discutir, é que as pessoas, né, na hora de decidir seu voto, né, caem muito naquele discurso, eu não voto no partido, eu voto no candidato, daí eu vou votar no candidato que eu entenda que melhor me represente. Sim. E isso faz com que não tenha um voto ideológico. Tu vai votar naquelas pessoas que conseguirem te convencer, né, através do seu programa
para as eleições, né? E principalmente na eleição agora, já começa lá na eleição do Mas espera um pouquinho aí, Augusto. Só espera um pouquinho aí, Augusto. Ô, Bruno, tu tem que deixar o teu microfone mudo. Sim. Aí. Deixa o teu microfone mudo, que aí fica ruído. Tá bem. Consegue? Tá aí, bem. Valeu. Aí, vai lá, Augusto. Tá, concluindo. Então, esse voto ele é um voto que não é um voto ideológico. As pessoas votam em quem consegue, através do seu programa, do seu marketing, né, chegar ao maior número de pessoas. Então, esse não chega a ser um voto em que a pessoa se está preocupada com o que o candidato vai votar depois, principalmente os proporcionais, né? Eu vou votar em quem me representa, tá? Então, eu vou votar lá, eu acho que o Nix Lorenzoni me representa, eu vou votar nele para deputado federal. Se eu sou um trabalhador, se eu sou da classe operária, eu vou votar num cara que lá no Congresso vai votar, e votou, pela retirada de todos os direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Então, é um voto que não tem uma lógica construída assim, não, eu vou votar nesse candidato porque ele vai me representar profissionalmente, que ele vai garantir as conquistas que eu tive na classe trabalhadora. Isso tudo é resultado, esse voto muito espalhado nas diversas matizes políticas, porque nós não temos no Brasil, o Brasil carece de uma consciência crítica, de uma consciência política melhor elaborada, melhor construída, né? Para isso requer estudo, requer reconhecer o jogo da política, quem é quem, né? Porque eu conversava hoje com alguns companheiros, aí disse assim, ó, a maioria das pessoas não sabe o que é esquerda, não sabe o que é direita, não sabe o que é neoliberalismo, não sabe o que é fascismo, não sabe o que é nazismo, né? Para elas é tudo uma coisa só. E eu já vou acabar entrando em algum outro ponto, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma aversão à política. Eu não voto no partido, eu voto na pessoa. E essa aversão à política, ela está a serviço, principalmente da direita, da outra direita que está hoje no poder. Porque quanto menos o cidadão comum se interessar pela política, quanto mais aversão ele tiver pela política, menos ele vai acompanhar e mais os caras vão poder implementar seus projetos, né, conforme, sem uma fiscalização da população em geral. Pois é, mas uma questão aqui, já que estamos todos na área da educação aqui, uma das coisas que vocês já devem ter percebido. Sabe quando a gente dá um exercício para o aluno, aquele exercício que tem que responder, que tem que escrever, né? Que não é só de marcar X, né? Tem que escrever e tudo. O aluno pergunta, né? Mas o professor, começa... Deixa eu chegar minha mão aqui. Começa aqui e termina aqui? É porque ele não consegue fazer o raciocínio, ele não consegue juntar duas ideias para tentar produzir uma terceira ideia, que seria a opinião dele. Nesse caso, a escola, ela falha muito nesse caso, né? Sabe por quê? Porque a gente vê, assim, a gente conversa às vezes com pessoas com ensino superior teoricamente esclarecido, e eles têm uma opinião de pessoas completamente leigas sobre a questão política. Essa é uma questão, né? Aí vamos passar para o próximo ponto agora, tá? E, na verdade, os pontos estão todos interligados, né? Uma das frases que é mais comum e no período eleitoral isto fica mais evidente, que é a questão, os políticos são todos iguais. Todos os políticos são iguais. Isso é o que mais se fala, né? Ultimamente, agora tem falado alguns que estão começando a se arrepender no voto de 2018, eles vêm com o seguinte argumento. Mas é tudo igual mesmo. Eu votei errado, mas é tudo igual, não tem jeito. Mesmo se não tivesse votado nele, tivesse votado no outro, seriam todos iguais. E aí eu pergunto para vocês, pessoal. Esse sempre vota na direita. Quem está por trás desta ideia?
O que está por trás desta ideia, que são todos iguais? E aí, Bruno, o que está por trás dessa ideia? Se casa com o voto salada, como tu bem disse. Embete. Se todos são iguais e eu não sei os interesses, vai aquele pessoa que eu me simpatizo. Vai a figura que eu simpatizo ou que eu acho que vai defender, que tem a postura que eu acho condizente naquele momento. Por exemplo, todos são iguais. Esse é o pensamento de cara de direita. Senso comum. Eu não me responsabilizo pelo meu voto. Não me responsabilizo pelas minhas ações. Eu não me responsabilizo pela minha postura apolítica. Eu taxo para a sociedade, para os outros. A culpa é dos outros, a culpa é do Estado, a culpa é não sei o quê. Eu não tenho responsabilidade. A minha não participação é uma atitude política. A minha omissão é uma escolha. Entendeu? E o fato de eu ter uma... a gente tem todo um problema educacional no Brasil, a gente fala, e é verdade, a gente tem esse problema, mas a gente tem também que responsabilizar as pessoas pelos seus votos. Por que as pessoas votam desta maneira? Por que elas não próprio procuram? Por exemplo, eu estava na época da eleição de 2018, eu estava fazendo um trabalho voluntário na Vila Sapo. Tinha um garoto que eu estava dando aula, um garoto, 14, 15 anos, né, naquela vila, negro, né, do Brasil. Ele me falou, fez uma pergunta, ele fez uma indagação. Ele ia votar, se ele votasse, ele me falava, ele votava no Meirelles. Só que ele não entendia uma coisa. Ele perguntou, professor, por que eu vou votar no Bolsonaro se em 30 anos ele não fez nada? Só fez essa observação. Só fez essa dúvida. Por quê? Uma pesquisa simples no Google, hoje em dia, já mostrava isso. E muitas pessoas votaram no Bolsonaro. Eu conheci uma pessoa assim, que o próprio não compactou com o negócio, com as posições do Bolsonaro, mas só a postura, porque um familiar votou no Bolsonaro, convenceu ela. Apesar dela ter briga com esses familiares. Ela votou no final no Bolsonaro. O que eu vou fazer? Certo. O comentário aqui da Regina, aqui, só que eu acho que eu não entendi. Me ajudem aqui, tá? De graça não pode receber. Quero que ser, de graça não posso. De graça não posso receber. Acabei não entendendo direito aqui a colocação dela. Mas, Augusto, e aí, o que está por trás dessa ideia que os políticos são todos iguais? Será que a culpa é só do eleitor? Ou existe algo maior por trás disso que leva este eleitor a taxar os políticos como todos iguais? E aí? Bom, acho que tu e o Bruno já levantaram um pouco que essa questão acho que o papel da escola, né? Isso eu venho discutindo bastante nesse momento de pandemia. Hoje de tarde nós conversamos um pouco isso, né? Que ele tem que ser muito, ele tem que ir muito além de apenas apresentar o conhecimento para os jovens, para os adolescentes, mas tem que conseguir construir um processo de consciência crítica e consciência política, porque se nós formos ver a representação política do Brasil, né, quem é a grande maioria? A grande maioria são as classes trabalhadoras do país, tá? Disparado. As classes trabalhadoras, as classes menos favorecidas. Mas quem que são as bancadas maiores dentro do Congresso? São a bancada lá do agronegócio, a bancada dos evangélicos, a bancada dos funcionários liberais, né? A bancada das indústrias. Cada setor grande nesse país consegue botar seus representantes no Congresso Nacional. E isso meio que se reflete um pouco no nível estadual e até nas câmaras municipais, né? Depois eu vou contar uma história verídica aqui de um caso da Câmara aqui de Canoas, dos vereadores aqui de Canoas, num episódio aí, né? Então, fazer com que as pessoas achem que todo político é igual, que nada serve, que não vai mudar, só reforça esse sentimento de querer afastar as pessoas da política, que as pessoas não têm o gosto da política, que não têm no mínimo senso crítico em cima disso, porque isso vai favorecer a classe que está lá, porque daí eles passam, como disse o ministro lá, passa a boiada, passa tudo. O que nós levamos algumas décadas, né, quase, né, para conquistar, enquanto classe trabalhadora, um congresso formado por uma cambada de patifes,
né, foi tirando os nossos direitos. Foram tirando os nossos direitos da CLT, fizeram uma reforma da Previdência para que ninguém se aposente, né, e nós assistimos isso. Embora a esquerda fez algum movimento e tal, mas como a composição do Congresso ela representa os interesses não da maioria, mas de uma minoria, a grande maioria pagou o pato por isso, pagou o preço por isso. Né? E só para elucidar rapidamente, então, o que aconteceu. Eu, na minha vida profissional, eu trabalhei assessorando em algumas administrações. Uma das administrações foi aqui na de Canoas, de 2009 até 2016. Tá? E aí, tá, tinha um projeto que passou que era de redução do IPTU, né, uma nova matriz do IPTU, cara. Eu juro para vocês. Foi marcado um café da manhã, 7h30 da manhã, num hotel de Canoas, porque depois das 8h30 ia ser apresentada a matriz para os vereadores, para eles votarem na Câmara e aprovar. Cara, daí eu fiquei assim, ó, não me surpreendi, mas fiquei até chocado, porque na hora de conhecer a matriz, qual era a preocupação dos vereadores de Canoas? Porque o que acontecia? Tinha uma distorção que era assim, ó, uma grande empresa ali no centro de Canoas pagava R$600 de IPTU. E algumas casas no fundo das vilas pagavam 1.000. Então tinha uma distorção aí, vamos corrigir isso, né? A preocupação dos senhores vereadores na época, todo mundo, eu estava com o mapa que a Fazenda tinha colocado, todo mundo queria saber quanto que ia ficar o valor do seu terreninho que eles tinham investido lá para comprar, ou na Matias, ou no Rio Branco, no Fátima, no Niterói, em qualquer bairro da cidade. Então, ao invés de se preocupar se ia ser uma justiça fiscal para atender a população, não, estava preocupado em saber se eles iam pagar mais ou menos de IPTU. Então, esse é o quadro, né, daqui da cidade, né, que é um quadro que reflete mais ou menos o que acontece em nível nacional. Vamos adiante, Antônio. Não, pá. Esse exemplo que tu deste aí é perfeito. Perfeito. Isso mostra a qualidade não, né? O perfil do nosso vereador, né? Perfil do nosso vereador extremamente limitado. Às vezes eu falo para os alunos assim, Guto, vocês deveriam acompanhar uma sessão da Câmara de Vereadores. Eu sei que é difícil, mas vocês deveriam acompanhar para ver que não sai nada lá, não sai nada. E aqui tem uma colocação boa que a Regina está fazendo aqui para nós. Antes de entrar no próximo tema, vamos dar uma comentada sobre isso. Eu tenho uma opinião bem formada. A Regina diz para nós o seguinte, querem ser prefeito, tem que ser de graça, não pode ser remunerado. Ela faz essa pergunta aqui para nós, né? A opinião que eu tenho é o seguinte, o prefeito, realmente, ele tem que ter uma dedicação exclusiva. Isso, sem dúvida nenhuma. O prefeito tem que ter, né? Eu acho que o prefeito deve ser remunerado. Só que não tanto quanto é. No entanto, e aí eu provoco vocês, e quero uma opinião, eu tenho as minhas dúvidas se um vereador precisa ser remunerado. Eu tenho as minhas dúvidas. Se for remunerado, quem sabe, uma ajuda de custo. Vocês sabem por quê? Porque o vereador, ele trabalha de forma prática mesmo, e os nossos de Canoas, da outra região não deve ser diferente, né? Eu só faço uma exceção para vereadores de capitais. Vereadores de capitais realmente têm uma demanda muito maior, inclusive eles têm sessões durante o dia para discutir os temas, porque a demanda é bem significativa. Mas no caso de Canoas, nós temos assim 2 sessões por semana, terça e quinta. E normalmente das 7 às 10 da noite. Com raras exceções, raríssimas. A sessão entra madrugada dentro. Ou quando troca o prefeito, ele faz uma convocação extraordinária em janeiro, lá durante o dia, para ele discutir. Exceção. Aí eu já pergunto para vocês, e aqui a pergunta da Regina também, vocês acham que o prefeito deve ser remunerado? E aí eu coloco, e vocês acham que os vereadores devem ser remunerados? Bruno? Espera um pouquinho. Sim, todos devem ser remunerados, tanto o prefeito quanto o vereador, não importando a rotatividade da ação dos vereadores.
Por quê? Porque antigamente, se tu pegar a história, né, os políticos, quando começaram o movimento de, por exemplo, vamos pegar a Inglaterra, quando virou uma monarquia constitucional, já no século XVII, 1600, aqueles anos todos, só podia ser político quem com seu próprio dinheiro, ou seja, só rico. Se nós fizermos isso, nós vamos estar aumentando o fosso social. É claro que eu não sou favorável a todos os penduricários que eles têm, um monte de coisa, mas eles devem ser remunerados pelo trabalho político profissional que eles fizessem. Devem ser, sim. É o meu pensamento. É claro que isso não quer dizer que eu digo amém para tudo que é auxílio não sei o que, auxílio paletó, auxílio não... Eu concordo com o Antônio, acho que o prefeito ele tem uma função mais executiva, ele tem uma dedicação exclusiva para o município, ele até precisa ser remunerado. Acho que às vezes exagera no valor dessa remuneração, né? Às vezes é um pouco remunerado. A minha cidade natal, Canela, o prefeito ganha 25 mil reais por mês, cara. É um negócio de louco. A cidade que tem 30 mil. Meu Deus! Tá? Mas nos vereadores, eu acho que eu gosto do modelo uruguaio para o parlamento, tanto para vereadores como para deputados, senadores e tal. Eles ganham por produtividade e por participação nas sessões, tá? E são remunerados por participação. E se tem projetos relevantes aprovados, tá? E se eu e o Bruno votamos no Antônio para vereador, tá? E o Antônio passou um ano, passou 2, não fez nada, nós podemos entrar com pedido de revogabilidade do mandato por não estar produzindo. Isso, para mim, seria um quadro ideal. Acho que eles não precisariam de remuneração enquanto vereadores, porque não tem essa legislação exclusiva, a não ser os casos das capitais, né? Mas teria que ter um pagamento pela produtividade, né? Ele produziu, ele elaborou uma lei que está beneficiando a cidade, a comunidade, bom, aí ele tem direito à remuneração. Pô, passou 30 anos, não fez nenhum projeto, o cara não tem que receber. E nós temos, infelizmente, aqui em Canoas, mais de um vereador, eu acho que até mais de 3, olha, se for contar, uns quantos que tem mais de 30 anos como vereador, cara, isso não é profissão, cara. Isso é uma representação política para trabalhar em prol da comunidade, não é para me ser minha profissão que tu é, sou vereador. Não, não sou vereador. Eu sou professor, eu sou metalúrgico, eu sou qualquer outra profissão, estou exercendo o mandato para em prol da comunidade. Tá? Então não tem que ter remuneração se tiver produtividade. Se não tiver, eu acho que não tem que ter. Né? Claro que. Ô, Guto, até para contribuir aquilo que tu está dizendo, até para contribuir. Tem vereadores em Canoas que o ser vereador, na verdade, é um bico, né? Sim. Claro, um bico bem remunerado, né? Mas é um bico, ele tem a profissão dele, ele não abandonou e ele continua lá fazendo um bicão lá. E aí? Não, eu tinha um caso, vou falar de quem já morreu, não vou falar que tá vivo, né? Tinha um amigo meu que era médico, ele continuou trabalhando como médico e continuou vereador, né? Nunca largou a função dele de médico para ser vereador. E tinha uma renda extra ali como vereador, né? Então, se tu tem que cobrar dos políticos, dos representantes, produtividade. O cara é vereador há 30 anos. Qual é o projeto que fez? Eu dei a nome para a rua Nicolau Cebola. Por favor, isso não é projeto, né? Pelo amor de Deus. Eu quero saber qual foi o projeto relevante para a área da saúde, para a área da educação, para a área da mobilidade urbana, para o desenvolvimento econômico, ou para qualquer área que atinja, né, traga um benefício para a população. Senão, o que os caras estão fazendo lá? Então, não estão me representando o cara que está lá e que não está apresentando um projeto e que não preste conta disso para a comunidade. Né? Essa é outra coisa, caiu para lá e desaparece. Daqui a 4 anos eles voltam novo, né? Voltam novo para pedir o voto e para dizer que eles vão fazer tudo. Então, por que isso? Porque as pessoas não conhecem os projetos, os programas políticos dos partidos, o que eles propõem e o que realmente fazem. É o caso de tu votar na pessoa, a pessoa, ele votou em mim, eu nem sempre vou votar com o partido. Muitos votam contra o partido, contra a orientação do partido em algumas questões cruciais. Um exemplo que nós temos aqui da cidade foi a questão da Corsan e da PPP da Corsan aqui no município. Se discutiu e tal, tinha gente que discutia, achava, rapaz, numa sessão lá, eles aproveitaram que o povo não estava na Câmara, porque tinha gente mobilizando, e foi lá e passou. Passou porque era de interesse para o município, para o prefeito, fazer uma parceria público-privada com a Corsan, e com isso, em todas as áreas da cidade, as nossas contas de água e de esgoto estão mais elevadas do que eram. Né? Imagina, porque
assim, ó, esse sistema político nosso, ele deveria ser repensado. Porque, assim, ó, o ser vereador, na verdade, é uma oportunidade que muitos que são vereador, e aí me arrisco aqui a falar um número aqui, talvez 60%, 70%, jamais teriam condições de ganhar aqueles valores na sua profissão. Dificilmente teriam condições de ganhar na profissão que ele exerce. E sem contar, sem um trabalho de fato. Sem um trabalho de fato mesmo, reconhecido. Porque assim, se tu pega um vereador que ele faz projeto, mas projeto significativo para a cidade, que vai estar discutindo os problemas da cidade, da mobilidade urbana da cidade, da questão da saúde, educação, fazendo projeto de fato mesmo. Mas não, se a gente pegar no final do ano lá o relatório que sai lá dos vereadores, é um troço escandaloso, é pedido de providência, nome de rua, como é que é, as homenagens lá, o grande despediente, e não sai disso. Aí a gente fica pensando assim, será que aqueles vereadores têm alguma capacidade cognitiva de elaborar algum tipo de projeto para a sociedade? Eu fico pensando na capacidade cognitiva deles. E aí, sinceramente, fica a minha dúvida, né, em relação a isso. Pois bem, vamos adiante, pessoal. Agora, um outro voto que ele é emblemático. E a pergunta que eu fiz anteriormente, o que está por trás dessa ideia? Não voto em partido, eu voto na pessoa, né? De alguma forma, vocês até já responderam essa questão aí. Mas vamos tentar dar uma aprofundada, que eu acho o que é mais importante, o que está por trás desta ideia de votar na pessoa. Nós temos vereadores aqui em Canoas que a todas as eleições eles trocam de partido. Deve ter lá uns 3 ou 4 vereadores que todas as eleições eles trocam de partido. E reforça essa ideia do votar na pessoa e não no partido. E aí, Bruno? Eu acho que porque no Brasil nós temos são os partidos mesmos. Eles são fisiológicos, a necessidade. Eu acho que é muito essa mentalidade tem a ver com a mentalidade da classe média, até de Canoas. Que, por exemplo, eu conheço um cara aqui na minha vizinhança, ele nunca gostou do PT, não sei o que, falava que o PT sempre foi corrupto, não sei o que, isso antes de tudo mensalão, qualquer coisa. Mas quando o Jairo Jorge era prefeito do PT, ele enfiou o filho dele na prefeitura. Agora que o Jairo Jorge saiu, ele enfiou o filho dele com o Busato. Ou seja, ele é a representação desse pensamento fisiológico. Os partidos, esse raciocínio desses políticos não é fora da sociedade. Ele representa um segmento da sociedade que vê a política como PQMA, partido quero me arrumar. Os políticos não são alienígenas, eles são parte da nossa sociedade. E essas pessoas veem seus interesses primeiro. Vai ver um monte de gente que virou lavajatista, era lulista pouco tempo atrás. Agora virou bozoísta. Até o pior, essas pessoas ficam caladas, não falam. Até eu falo assim que Canoas é uma cidade até eu considero conservadora, mas ela não é tão efusiva assim de falar, mas é aqueles acordos assim, pelo menos no lugar onde eu vivo, sabe? Sei que a maioria é conservadora e de direita, por exemplo, mas ele não se fala. Eles apoiam a onda, entendeu? Eles vai o que ganha. Eu posso tirar benefícios. Sim. Na verdade, claro. O Brasil, em sua maioria, é muito parecido com o Centrão. O que se diz hoje de Centrão, que é um direitão. Quer se arrumar. Tá com o Bolsonaro aqui, tava com a Dilma, tava com o Lula, tava com o FHC, tava com o Sarney. Eles são profundamente ideológicos. Eles acham que não são. A ideologia de querer se arrumar. Sim, a sociedade, ela é centrão, então, né? Essa que é individualista, a ideia, nós vivemos num sistema individualista que prega cada um por si, Deus para nenhum. Então, tu vê até em trajetórias em partido de esquerda caindo nessa laia. Por exemplo, o João Derli, falar um verdade.
O cara que foi do PCB, que não tinha nada, PCdoB não tinha nada de comunista, e o PCdoB serviu de carona pro cara. E o que ele fez depois do jogo dele? Ele deu o pé na bunda do PCdoB. Claro. Ele não é individualista, é. Verdade. E aí, Guto? Não, eu vou na linha do Bruno. Eu acho que entendo que assim, ó, nós temos uma grande dificuldade nesse país, né? E aí a educação tem um peso grande nisso, né? A qualidade da educação que a gente oferta para essa juventude, né? Para a criança, juventude, para os próprios adultos, né? O papel que as famílias exercem, né? De tu não trabalhar os valores coletivos, a coletividade, né? Tu trabalhar que te resolver individualmente. E isso leva com que muitos políticos vão na onda, né? Eu tenho, assim, diabo é o diabo não porque é feio, mas porque é velho, né? Então, nas campanhas da vida aí, no processo político, né? Um dia eu perguntei para um candidato na última eleição, tá, mas por que tu é candidato a vereador, meu amigo? Bom, eu sou popular, eu sou conhecido, eu sou um cara que me dou bem com todo mundo, tá, legal. Tá, e por que tu escolheu esse partido aí? Ah, porque é o partido que tá na moda, né, e tal. Tá, mas ideologicamente, como é que... Não, eu não dou muita bola para questão de ideologia. O cara tá se lançando na política e diz que não dá bola para questão de ideologia. Por quê? Porque falta uma formação política para esse cidadão concorrer. Eu concordo contigo, Antônio, se for ver o nível de elaboração da nossa legislativo municipal, é vergonhoso. É vergonhoso, cara. Tu conta nos dedos quem são os legisladores de fato, que fazem projetos de lei para poder beneficiar a coletividade, tá? que foge um pouco ali das homenagens e do nome de rua e do pedido de providência. Tá? Porque isso é muito pouco para uma cidade com os problemas que tem Canoas e com as suas necessidades. Mas para isso, para fugir esse negócio do voto na pessoa, os partidos precisavam ser um pouco mais firmes nas suas construções. Tá? Eu vou citar aqui, eu não consigo conceber em lugar nenhum desse Brasil uma aliança PSL e PT. Isso é uma vergonha, isso é ridículo. Tá? Isso é ridículo, não consigo aceitar. Assim, ó, quando alguém botou no Face, num grupo que eu estava, tá, e por que a estadual, a nacional já não expulsou, não fechou o diretório do PT nesse lugar, já expulsou todo mundo do partido? E, pelo amor de Deus, não dá para juntar. Como é que tu junta ideologicamente a extrema-direita e a esquerda e vai dizer que está tudo bem? Aí tu está reforçando essa ideia de que eu tenho que votar na pessoa e não no partido. Enquanto que na proposta dos partidos da esquerda, tanto o PSOL, o PSDB, o PT, nós sempre foi construído com base num programa político, num programa que atenda a coletividade. Eu não quero... Não a pessoa do Lula que representa ele mesmo, ele representa um projeto de nação, um projeto político. Não, e com os seus méritos, seus defeitos, né? Então, e isso que as pessoas não conseguem entender, né? Porque, assim, ó, como é que eu vou definir o meu voto sem conhecer a história ou a construção de um candidato? Que o cara é bonito, que o cara é popular, que o cara é conhecido? É muito pouco, meu amigo. É muito pouco. E, além disso, tem uma outra coisa que daí, sim, o Henrique Fontana, o Henrique Fontana foi uma voz que, durante o governo Lula e o governo Dilma, tá? Ele foi uma voz solitária pedindo uma reforma política para esse país. Porque nós precisamos, porque do jeito que está aí, tanto no nível federal, como no nível estadual, como no nível municipal, as pessoas, os prefeitos, os governadores, o presidente, querem governar com a maioria no Congresso, e isso, cara, custa muito caro. Por quê? Porque dessa forma escrota de que como é montada a política em nível nacional, e se repete no âmbito estadual e municipal. Então, os partidos assumem o papel de também serem formadores de opinião, de também proporem algo diferente para a sociedade, ou vai cada vez mais reforçar esse individualismo de que a pessoa, eu voto na pessoa e não voto no partido. Quer dizer, eu não voto na ideia, eu não voto na proposta política construída, eu voto no cara porque o cara é conhecido. E na eleição municipal, isso
se apresenta muito mais claro, de forma muito mais clara. Porque tu vai ter um vizinho teu, tu vai ter um parente teu, tu vai ter um conhecido teu que é candidato a vereador. Vou ajudar o cara. Né? Aí eu vou lá, Guto, candidato, faço 500 votos. Pô, não deu. Mas eu ajudei a eleger alguém do meu partido lá com os meus 500 votos. Porque não do sistema político do jeito que é, ele precisa avançar para que a democracia se concretize. Porque hoje nós estamos na contramão. Hoje nós estamos só num quadro de perda de direitos, de ataque ao direito, de negação, né, de uma questão religiosa muito forte, muito conservadora. Né. Hoje, está trabalhando na lógica do confronto, do ódio, da disputa, uma disputa baixa, uma disputa rasa, não está disputando um projeto maior. Né. E isso, só a política é capaz de fazer com que isso mude. Né. E aí, para isso, requer, como eu disse, requer um engajamento, requer tu conhecer de fato quem são os candidatos, quem são os partidos, o que representam. Por que eu vou votar em alguém que vai me prejudicar? Se a lógica de votar, eu vou votar em quem vai me beneficiar. Então, por que eu vou votar num cara que vai me prejudicar ali adiante, numa votação? As pessoas não conseguem se dar conta disso. E aí, de novo, a gente joga um peso muito forte em cima da escola, nós estamos na escola, Antônio e Bruno, mas passa por um processo de educação. E se não tiver um processo, enquanto nós não tiver um processo de educação de libertador, que construa a consciência de classe, construa uma consciência crítica, nós teremos muita dificuldade de mudar esse quadro. Temos uma dificuldade muito grande de mudar esse quadro político hoje, que é completamente adverso à maioria da população, que são nós da classe trabalhadora, né? Sem dúvida nenhuma. Tem um comentário aqui da Sônia. Esperamos que nessa eleição o povo saiba escolher melhor os seus representantes. Eu diria amém, né? Mas é difícil a vida. Mas a questão, assim, estamos comentando sobre a problemática do voto da pessoa conseguir escolher o seu candidato. E isso que tu comenta, Guto, isso é interessantíssimo. A pessoa que consegue votar contra ela mesma. E é difícil conseguir entender como é que uma pessoa vota contra ela mesma. Por isso aquelas perguntas atrás ali, que eu fiz questão de deixar entre parênteses, que nem os políticos são todos iguais, mas tem uma ideia por trás. Não é assim o eleitor diz, é tudo igual. A cabeça desse eleitor, ela é trabalhada. É trabalhada que o político é tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Depois que a gente teve ali a questão, um cara que não vota no partido de jeito nenhum, ele vota na pessoa, mas tem uma ideia por trás disso. E esta ideia na verdade, a questão assim, de jogar a política simplesmente na vala. Por isso que de tempo em tempo, a grande mídia faz esse massacre, né, em cima da política. E bota todo mundo no rolo. Todo mundo no rolo. E aí não interessa quem é ou quem não é. Agora nós temos uma questão assim, o voto moralista. O voto moralista, ele é interessantíssimo também, né? Que a pessoa, ela vota nos candidatos que são contra o aborto, são contra gays, são contra as feministas, enfim, são contra um monte de coisa. E aí termina dizendo assim, a Jesus 100%. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, mas eu tenho a vontade de dar um tiro na cara dele. Mas eu sou Jesus, né? Bruno, o voto moralista, e aí? As pessoas que moralistas votam na corrente evangélica, que a gente considera evangélica, que são os pentecostais, porque os pastores têm essa mobilização na sociedade. Agora, muitos que votam nos pastores nem sempre votam nessa pauta moralista. Eles votam, muitos evangélicos, porque as igrejas dão uma rede de proteção a eles. Por isso eles votam no pastor. Porque o pastor ocupou o espaço que antes eram os militantes ou movimentos sociais na periferia. Então, e fazem redes de mútua ajuda. Muitas vezes as pessoas podem até não votar em todas as ideias do pastor, mas o pastor me ajudou.
Meu marido, quando estava com problemas, ele me ajudou essa rede de proteção. Então eu votei nele. Eu voto porque no pastor está pregando a palavra de Deus. E como no Brasil, não só no Brasil, no mundo, está tendo uma briga, às vezes a confusão entre o público e o privado, ele vota nos valores do pastor. Sim. Ele acha que os valores do pastor... Pode concluir, Bruno. Ele acha que os valores do pastor são esses, são seus valores e é o melhor para a sociedade. Confunde a sua casa com a sociedade. Como se toda a sociedade, muitas dessas pessoas, é isso que acontece, então dos seus fatores. Porque muito moralista mesmo, ele é um hipócrita muitas vezes. Por exemplo, tu fala de votar contra si, mas é o fato que muitos gays são homofóbicos. Muitos homofóbicos são gays. Entendeu? Tem muitas pessoas que não são brancas e são racistas, mas são tudo mestiços, assim, claro, o negro praticamente. Porque elas querem se ver como brancas, por isso elas reforçam o racismo. Como eu fiquei espantado com a mulher. Eu fiz um trabalho agora, nesse semestre, por PowerPoint, que eu dei para os alunos. O comentário mais machista contra o aborto veio de uma garota. Abre as pernas. Sabe, eu vi ódio na resposta sobre o aborto. Assim. Eu vi ódio de uma garota. Eu fiquei assustado com o que eu li. Ela tinha raiva. Se projetasse Sim. Essa é a Carola, ela é totalmente contra o aborto. Até os homens que são contra o aborto ali são mais pé no chão ali, mas ela tinha ódio, uma raiva. É tipo a Damares. Eu preferia que a criança recentemente parisse o FBB mesmo morrendo. Mas para complementar isso, Bruno, olha interessante. Uma vez eu estava próximo de algumas pessoas e acompanhei uma conversa entre elas, né? E essas pessoas eram gays identificados com o partido da direita. E aí eles faziam críticas a outros gays, mas só que eles não diziam o segmento político, né? Diziam que tais gays eram muito escandalosos. Na verdade, estavam falando do segmento de esquerda que é assumido, né? Sim. E eles já eram mais discretos, assim, eles não eram tão... Eles eram mais discretos. Projeta no outro que eles eram mais recatados, assim, ó, sabe? Mas, enfim, digamos que eles eram melhor do que os outros. E aí, para complementar o que tu disse, né? A homofobia também vem por parte do gay também, né? E é difícil de compreender isso. Dizendo, eles projetam no outro, por exemplo, o cara de classe média acha que é rico. Ele se casa comigo, teve um colega meu, conhecido aqui, que falou que acha que eu sou rico, porque eu sou professor, eu tenho uma família, eu tenho meus pais que ainda vivo com os meus pais, ainda tem. Acha que eu sou rico. Eu sou classe média baixa para classe média e média. Ele acha que eu sou rico. Ele acha que ele é rico, porque ele é professor de ginástica. Ele acha que ele é rico, porque ele tem um carro, ele se vê como rico, eles se projetam como outra coisa. Então, quando eles votaram, por exemplo, contra eles, é que estão falando, o Bolsonaro vai matar os favelados, mas os favelados do mal. Eu sou o favelado do bem. Eu sou o periférico do bem. As balas vão ver que eu sou do bem. Entendeu? Ele vai ajudar nós. Fala na hora, vão ver que eu sou do bem. Eu sou o viado que sabe se comportar. É isso. Muito bem. E aí, Guto? Esse voto extremamente conservador, né, vem muito eu acho que aí desses setores ligados aos evangélicos pentecostais, né, não dá para botar todos os evangélicos ali, assim como tem alguns setores da própria Igreja Católica que colocam isso, né. Eu diria que esses evangélicos e mesmo esses conservadores, mas eles só não conhecem a história de Cristo, né? Pergunta qual foi o poderoso, qual foi o imperador, ou o rei, ou o rico que Cristo se juntou. Cristo sempre estava no meio dos leprosos, das prostitutas, dos pescadores, dos cegos, dos coxos. Né? Ele fez uma opção de vida para viver entre os que mais precisavam e não dos que menos precisavam. Né? Então eles não tem uma questão aí religiosa profunda. E vão combinar que tem alguns pastores dessas aí que são uns
Vão ser tremenda dos picareta. Eu fico muito indignado porque os caras enriquecem, mas não é enriquecer, enriquecem mesmo. Olha o que são as mansões de Macedo, Valdomiro, RR, esses caras. Os caras têm mansões nos Estados Unidos, cara, que não tem cabimento. Enriquecimento na base da crença das pessoas pobres. Vai ali naquela igreja universal do centro de Porto Alegre, perto da rodoviária, né? Tem até maquininha para recolher o dízimo das pessoas, cara. Então, isso eles levaram para a política. Né? E isso eles levaram para a política. E tanto que nós temos um problema nessa questão das maiorias serem representadas, não é nem as minorias, maiorias. Tá? Vocês, estatisticamente, né, o Brasil tem mais mulheres do que homens. Tá? Não só na população. No mercado de trabalho, está hoje 45%, 55%. Tá? Então, você tem quase metade do mercado de trabalho, sua maioria da população. Aí tu vai pegar Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, tá? Tem no máximo 15% de representação de mulheres nesses espaços. Na Câmara de Canoas é o Aldo Borogodó, tem 0,4% de representação. Dos 20 vereadores, temos uma vereadora depois de 30 anos eleita pelo voto da população. Então, as mulheres, que são a grande maioria, não conseguem sequer direcionar seu voto para as mulheres. Era para ser mais da metade da Câmara de Vereadores de Canoas composta por vereadoras mulheres. Mas como a política e o espaço de poder ainda é um espaço dominado pelos homens, é um espaço machista, o espaço dos homens, as mulheres custam muito mais, tem que lutar muito mais para conseguir conquistar esse espaço. Então, é uma maioria na sociedade que não está representada dentro da política. Porque nem o homem mais feminista do mundo vai representar uma mulher que defenda os direitos. Como negro também. Ou como negro. O negro também aí, os negros e pardos são mais de 51% da população. Tu vai ver no Congresso, na Câmara Se declara, né? Talvez seja mais. Talvez seja mais ainda. Talvez seja 60%. Então, assim, ó. Então, as maiorias, elas estão fora dos espaços de poder, que é o espaço do que é o espaço da política, que são eleitos pelo voto. Então, essa lógica do voto da maioria, não. Porque, assim, ó, eu na época do nosso sindicato, a gente discutia na frente da fábrica com os trabalhadores, assim, ó, rapaz, tem uma eleição, tu vai votar no Nelsinho, que é metalúrgico, que tu conhece, que é da fábrica, ou tu vai votar no cara lá que é advogado do patrão? O cara, não, vou votar no cara que é advogado do patrão. Rapaz, nós temos que fazer um diálogo muito forte. Não, cara, tem que votar quem vai te representar, quem é da tua classe, quem tu conhece, né? Quem não vai te trair, porque o advogado do patrão lá vai fazer uma lei que vai tirar algum benefício teu, que é o que aconteceu hoje, né? Aconteceu desde que Deus do golpe de 2016, né? Foram retirando os direitos da classe trabalhadora, fizeram uma reforma da Previdência que prejudicou todo mundo, e o país ficou ouvindo, os trabalhadores ficaram assistindo isso. Né? Porque esse voto, que é um voto do ódio, né, também faz com que as pessoas evitem fazer o debate político, porque não quero me dispor, não vou me expor, não vou colocar minhas ideias, né? Também é uma negação da política. Né? Esse voto contra as minorias todas aí é um voto que é um voto apolítico, não é apolítico, é um voto que ajuda a sustentar o desinteresse, né, e as críticas que as pessoas têm em relação à política. Por quê? Já falei anteriormente, isso serve para uma classe dominante continuar passando a boiada. Isso serve para eles tirarem os nossos direitos conquistados na luta dos nossos antepassados, os trabalhadores, né? Tiraram, e daí? Né? E por quê? Porque nós não temos representação das maiorias nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara e no Senado Federal, porque a lógica do voto não segue a lógica de eu vou eleger quem vai defender meus direitos, quem vai defender a minha categoria, a minha classe social, né? E os caras conseguiram manipular isso de tal forma que as pessoas assim,
Eu me lembro que uma vez um colega nosso, Antônio, numa escola, assim, um colega nosso foi concorrer, esse Portilho, tá? Foi concorrer a deputado, vereador. Tá no sindicato, agora vai concorrer a vereador. Eu disse, não, tu quer que eu vote em quem, cara? Num cara que nunca lutou para ir lá me representar? Não, eu vou votar num cara que construiu na luta, na defesa dos trabalhadores, para ir lá me representar. Esse para me representar. Não o cara porque é simpático, porque é popular, porque é conhecido e que não tem ideologia, não se reconhece ideologicamente, embora esteja sustentando o sistema do jeito que está, que não é de graça, não é por acaso que as pessoas pegam a versão política. Quanto mais as pessoas tiverem a versão política, mais a boiada vai passar, mais direitos vão ser caçados, mais repressão em cima do povo, mais miséria. Né? E só quando nós tivermos a maioria lá, uma Câmara, por exemplo, para mim, uma Câmara perfeita em Canoas seria uma Câmara que, pelos dados, são 168 mil mulheres e 152 mil homens em Canoas. Uma Câmara de Vereadores perfeita em Canoas, obedecendo dessa lógica, teria que ter de 12 a 13 vereadoras, tá? E o resto vereadores. Tá? Mas não, tu vai ver, vai de novo nós corremos o risco de repetir, de ter lá um monte de homens e uma que outra mulher perdidas nesse espaço, porque as maiorias não estão representadas nesse espaço de poder que é o espaço da Câmara de Vereadores. E todo mundo chega lá pelo voto, né, através do voto. O Antônio saiu da live aqui, ô Bruno? Sim, mas acho que ele volta daqui a pouco. Não, porque ele volta. Mas o que tu acha? Tu acha que as maiorias estão representadas aí nas câmaras de vereadores, nas assembleias, aí na Câmara Federal? Elas são, não. Maiorias numéricas, não. Mas maiorias de poder, sim. Que é isso que conta, no sentido sociológico, né? É isso que é. As minorias só são minorias porque não têm poderes, direitos e deveres menores. Por isso que mulheres e negros são minorias no Brasil. Eles são maioria numérica, sempre foram. Sim, são maioria numérica. Mesmo que num tempo ele muito se declarar, não se declarem negros. Eu conheço de gente que se declara moreno, não sei o que, tenta inventar nome para dizer qualquer lugar do mundo ele vai, ele é negro. Mas não. Porque ele falou que era moreno, eu falei pra ele, tá certo, eu não sou branco, eu sou claro. É uma coisa parecida. Não tem nada a ver. Oi, fala, professor. Voltou! Campeão! Voltei. Às vezes dá os problemas técnicos aí, né? Voltei agora! Pois aqui. Aí tem um comentário aqui da Sônia, né? Está fazendo para nós aqui, seria bom terminar com a cultura de votar no amigo, no mais simpático, no que dá alguma coisa em troca. Esse eu diria que é o grande problema que nós temos na sociedade. Enfim, nós temos mais 3 itens aqui, apesar que os 3 aqui, 2 vocês já comentaram bastante sobre isso, né? Que acaba sendo a negação dos problemas da cidade, né? As pessoas negam o problema da cidade para tentar votar no amigo. No seu problema. O cara que está lá no timezinho de futebol, o meu parceiro aí, o cara joga bola comigo aí, tudo mais, etc. Tá valendo, né? Enfim, o último item agora, que é o seguinte, ele é um pouco complexo, em volta e meia vem essa discussão, assim, ó. Os partidos, eles confundem os eleitores, isto é, tem muito partido, e aí a pessoa imagina assim, mas tinha que ser que nem nos Estados Unidos, que é 2 partidos, mas no Brasil a gente já teve 2 partidos, né? Apesar que nos Estados Unidos são 2 partidos Sim, nos Estados Unidos são 2 partidos conhecidos, né? Tem uma penca de partido lá, né? Mais de 22 partidos. Exatamente, ia falar sobre isso. É uma penca de partido. Hoje eu fiquei sabendo que a terceira maior força, recentemente, partidária nos Estados Unidos, que tem força, que ganha prefeituras, é o Partido Verde, que está empurrando hoje o Partido Democrata. É que no sistema bipartidário, o Partido Democrata e fica republicano, porque tem que votar nos representantes que votam no presidente.
É esse o sistema. Por isso que o Trump foi eleito, apesar de ter perdido por mais de 1 milhão de votos para Hillary. A gente fala que americano é burro, mas o voto popular, o Trump perdeu. Tem que ser falado isso aí. O Trump perdeu lá. Isso a gente tem que falar. Aqui o Bolsonaro ganhou. Acho que o Bolsonaro ganhou por outros fatores. Assim, tá. Mas a questão que eu pergunto agora ao Bruno, eu já te devolvo a palavra, que é o seguinte: os partidos, eles confundem a cabeça do eleitor aqui no Brasil. Os partidos não deixam claro quais são as suas ideias. Sim, mas não pela quantidade. Fala, Bruno. Exatamente isso. Mas não é porque tem multipartidos. Aliás, eu pessoalmente sou favorável ao pluripartidarismo, mas não ao multipartidarismo, assim, ter 20, 30 partidos. Acho que 10, 8 partidos com uma doutrina política, pode ser de qualquer, seria melhor. 8, 9 partidos bem definidos para disputar. Assim. Mas assim, quando depois passa de 15, 17, 18, eles viram partidos de aluguéis, que são partidos de aluguéis. Como foi o caso agora do PSL, como foi o caso também do partido PRN, o Partido Paulo, são partidos de aluguéis. Daí isso tem que acabar, o partido de aluguel. Que são trampolim para políticos personalistas, como o Collor e o Bolsonaro. Bolsonaro, o partido que ele ficou mais tempo é o partido PP, do Paulo Maluf. Né? O cara ficou 11 anos com o Maluf na época de corrupção. Impossível. Vamos ser franco, né? Sim. Tem que falar isso aí. Mas os partidos, qual é o ideário político deles? Sabe por que os partidos, as pessoas também votam nos indivíduos, tem razão? Porque, eu vou contar uma coisa, a maioria dos nossos políticos, principalmente da esfera federal, os deputados, senadores, a maioria deles, a nossa mídia fala um fator, que a maioria deles são empresários. Eu gosto de falar que eles são políticos, mas eles são empresários. Ou seja, eles estão em causa própria muitas vezes, é isso que estão lá. Legislando em causa própria. Por isso que eu sou a favor do político profissional, não porque eu quero que eles ganhem regalias. Para que o político esteja lá no papel de político e não seja sustentado por outra coisa e não esteja pensando em outros interesses, como alguns políticos vão para o quê? Fazer leis para beneficiar suas empresas. Vou botar na empresa do parente, alguma coisa, e fazem isso. Sozinhos, tu pesquisar aí, os deputados, os senadores fazem isso. E eles próprios usam as legendas como isso aí, daí vira um personalismo. Não é todo que o personalismo ganha com isso. E com isso a doutrina dos partidos se esvai. Que doutrina eles têm? Doutrina o quê? A doutrina do getulismo. O personalismo que reina aí. O PT, por exemplo, me desculpa, agora veio uma crítica antes de se render ao lulismo, tinha uma doutrina mais sólida. Mas depois, antes do governo Lula, começou a se render ao personalismo do Lula. Por questão de votos, por questões eleitorais. Esse é um dos pontos. A gente fazendo uma crítica ao partido a qual eu fui membro até 2005. Desde criança. Mas eu continuei votando no PT, mesmo assim. Sim. Completando, então, e seguindo a lógica do Bruno, né? Em 2000, quando o Lula vence as eleições, ele tinha 2 caminhos para governar esse país. Modelo gaúcho, porto-alegrense, de participação popular, de orçamento participativo, de chamar a comunidade para governar, e o modelo paulista, que era esse que se instalou, de construir maioria no Congresso, alianças para tudo que é lado. Né? Então, essa fragilidade programática e de postura dos partidos, ela contribui para que as pessoas não acreditem muito nos partidos. Né? Tem isso, tem esses partidos que o Bruno falou de aluguel, né? Por exemplo, aqui em Canoas, né, o que tem de partido aqui que se criou para pegar o fundo partidário, cara. Para pegar o fundo partidário para poder tocar a eleição. Qual é o projeto da cidade? Nós somos contra o aborto. Cara, isso tu não decide no nível municipal, né? Que é outra confusão. Eu vi hoje passar um carro de som aqui de um vereador aqui na frente da minha casa, hoje à tarde. Cara, eu disse, mas esse cara está concorrendo a senadora, a presidente da República, o quê? Porque o cara, ele vem com umas ideias completamente fora da linha de atuação de um vereador. Né? Então, essa miscelânea desses partidos, né, que se colocam por causa do fundo partidário, para vender horário
na TV e no rádio, da propaganda eleitoral, né? Isso só desmoraliza cada vez mais, né, o papel dos próprios partidos. Para mim, só melhoraria isso se nós tivéssemos partidos mais sólidos, né? E aí vai não só na campanha, mas tem que mostrar isso no governo, né? Eu vou fazer uma crítica. Eu participei do governo do PT aqui em Canoas, cara, era ridículo, meu velho. Era ridículo. Partidos ali da direita tinham muito mais voz e vez dentro do governo do nosso ex-companheiro do que os companheiros do PT. Porque, eu me lembro uma vez, ele ficou muito brabinho, porque tinha uma figura que hoje está concorrendo a prefeito aqui, que queria entrar com 150 membros dentro do PT. Tá? E nós fizemos uma reunião de diretor, assim, não queremos esses caras aqui, esses caras sempre foram direito, eles vêm fazer no PT. Aí o senhor prefeito ficou brabinho, deu poder para os caras. Os caras não precisaram no PT, os caras onde estavam, e ganharam poder. Os melhores cargos, os que melhor dialogavam com a população, dava para eles e botavam o nosso a trabalhar, a fazer funcionar a máquina, e dava para eles só as vitrines. Né? Então, isso demonstra a fragilidade dos partidos. Né? Isso demonstra a fragilidade dos partidos. Se não fosse a fragilidade dos partidos, tá? Nunca um Collor de Mello se elegeria, nunca um Bolsonaro se elegeria. Tá? Porque se esses caras nunca tiveram uma tradição partidária com ninguém, ou nunca foram expressão dentro de nenhum partido, porque pela fragilidade dos partidos, não só na hora de se apresentar à sociedade como alternativa, mas também que eles demonstram na hora que estão nos governos. Temos bons exemplos de políticos, que fizeram bons governos. Nós temos o nosso galo missioneiro, o Olívio Dutra, um cara que, com posição de esquerda, sempre trabalhou, né, na lógica de fortalecer a sociedade, e ninguém levanta nada contra ele. Nós temos o Mujica no Uruguai, o cara foi presidente e nunca abriu mão de andar no seu fusquinha, porque ele entendia aquilo que nós falávamos. Ele não era presidente, ele estava presidente, ele era um professor aposentado, então ele ia continuar com a fusquinha dele morando no ranchinho dele. Por quê? Porque a política ela é fundamental na vida das pessoas, ela define o presente e o futuro, e existe uma grande campanha para desacreditar a política. E quem acredita na política, é isso, nós, Antônio, Bruno e demais colegas, professores, a gente tem que fazer com que os nossos alunos nas escolas acreditem na política. Porque sem ela, né, a sociedade vira uma barbárie. Né? E hoje nós estamos caminhando para algumas situações aí de tirada de direitos, de ataques contra. Né? Quem foi os primeiros a serem atacados pelo senhor presidente na chegada? Nós, professores. Por quê? Ele sabe. Porque burro de gênero não tem nada. Tá? Ele sabe da capacidade que a gente tem de poder fazer com que as pessoas pensem, ajudar as pessoas a pensarem de uma forma mais organizada, mais estruturada, para não fazerem besteira na política. Eles sabem disso. Então, a primeira coisa que ele fez foi atacar as universidades, atacar os professores da rede pública, e hoje o ministro continua fazendo o ministro dele lá, que é um pastor. Né? Eu digo assim, eu diria para o seu ministro da Educação, se eu não servisse para nada, eu ia ser pastor, não professor, né? Ele é pastor, é fácil ficar enganando o povo aí, enriquecendo em cima da crença das pessoas. Não. Então, os partidos, ou eles se fortalecem e são fiéis às suas propostas, né? Não só no período eleitoral, mas principalmente quando eles estão nos espaços de governo, ou as pessoas cada vez vão acreditar menos. Cada vez as pessoas vão acreditar menos. Hoje chega-se ao cúmulo das pessoas serem contra e atacarem os partidos que defendem os seus direitos, camarada. Porque o PSOL, porque o PT, que o PCdoB, não sei o quê. Cara, esses são os partidos que estão brigando para que a gente não perca todos os direitos, e muitas pessoas são contra por causa da política institucional construída contra, intencional e institucional construída contra a política. É uma negação da política para que as pessoas não se interessem, se desinteressem, e aí a boiada vai passando. Aí eles vão fazer o que eles quiserem com a gente, e nós vamos levar muito tempo lutando, né, para poder reconquistar
parte do que nós perdemos, porque tudo que nós perdemos, eu acho que a gente não consegue mais reconquistar. Sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, a gente chega ao final aí. Quero agradecer muito a participação de vocês aí. A gente conseguiu fazer uma boa reflexão e que a gente continue ainda fazendo outras reflexões, outros temas aí importantes, porque a ideia de nós produzirmos essas lives é o seguinte: nós jamais teríamos espaço num meio de comunicação aí do campo conservador para tentar discutir as coisas minimamente assim. E a ideia é que a gente busque aí criar um canal, né, para tentar discutir os temas aí, e quem sabe aí depois do período eleitoral, quem sabe eu consigo discutir coisas mais relacionadas à própria cidade, né? E aí tentar pensar aí a questão do futuro. Bruno, as considerações finais. Bruno, tu congelou? Abre o microfone. Vai lá. Obrigado, queria agradecer pelo Antônio por ter me dado essa oportunidade. Agradecer também, eu conheci o Luiz Augusto, se eu já não conheci, se eu já ouvi de vista, eu não me lembro aqui, mas queria dizer que gostei muito da sua verve, né, nossa fala aqui, esse encontro, e também queria falar uma coisa, a gente tem que entender que quando as pessoas não, muitas vezes elas votam não no real, mas no que elas acham que é. Elas se guiam por isso. Por exemplo, e todo o cenário é montado para isso. Por exemplo, os partidos são quem manda é o dinheiro nos partidos. Quem manda na lógica social é o dinheiro. E nós defendemos os partidos que vão contra essa lógica. Ou que tentam ir contra essa lógica. E muitas vezes esses partidos, quando chegam no governo, vão numa ideia de coalizão, de governabilidade, eles reforçam o imaginário na memória das pessoas, que é todos iguais. Quando o Lula ficou muito compactuando com algumas figuras quando a oligarquia brasileira, tal como Sarney, vamos ser sinceros, vamos fazer uma autocrítica. Dá esse imaginário, reforça esse imaginário. Esse senso comum distorcido e errado. Distorcido e errado. Mesmo eu tendo críticas ao Lula, ao governo do PT, foram avanços para a classe trabalhadora. Só um ponto que eu queria discordar da fala final agora recente de vocês, é que eu acho que esses direitos foram perdidos, mas não para sempre. É a luta constante que faz o PT se aconteceu, foi não ter uma proposta de politização participativa, alguma coisa, e se não mas se visse contribuintes e consumidores. Eu sou um contribuinte e consumidor, eu sou um cara que participa. Mas isso dá problema, porque mesmo o PT, vamos ser francos, o voto, para quem está no poder, o voto de cabresto, seja de esquerda e de direita, é maravilhoso. Para as cúpulas de partidos, que pensam assim, porque eles têm medo de serem contestados dentro do próprio partido depois. Surgiu uma liderança, alguma coisa, porque tem uma cúpula, eu não personalizo no Lula, entendeu? É uma cúpula que não quer mudança. Todos os partidos são assim. Tem seus chefes, né? Pelo menos assim que eu vejo. Bem, eu queria agradecer, obrigado pela chance. Muito obrigado. Abraço. Certo. Augusto. Professor Antônio, obrigado também pelo convite. Bruno, te conheço desde que tu era muito novo. Tu é filho do Paulo Ribeiro, né? O Bruno é filho do Paulo Ribeiro, então meu velho companheiro Paulo Ribeiro. Uma liderança das que eu admiro demais. É que eu sou conhecido por Guto Farofa. Então, Luiz Augusto é um nome meio pomposo, mas eu sou conhecido por Guto Farofa. Então, sim, eu acho que eu te vi num galeto, né? Isso, com certeza. Por aí temos... eu não quero assim, dizer que quando a gente fazer análise, parece que a gente está sendo negativista, né? Porque eu acredito, sim, na mudança, acredito, sim, muito na força da organização dos trabalhadores, da organização da classe trabalhadora, né? Eu acredito muito que a política ela tende a ficar mais qualificada quanto maior número de mulheres de esquerda se elegerem para ocupar esses espaços. Nós temos poucas parlamentares
tá? Mas as parlamentares que nós temos são muito aguerridas, meu camarada. Olha o que é uma Sofia Cavedon, o que é uma Maria do Rosário, o que é uma... Né, as companheiras de que, pô, muita qualidade. A vereadora Eunice aqui em Canoas, né? Tem então, assim, mulheres com muita capacidade na esquerda para poder ocupar esse espaço político e qualificar esse espaço político. Né? Nós, aqui em Canoas, a gente está com uma bancada onde a metade da nossa chapa de vereadoras do Partido dos Trabalhadores são mulheres, e muitas mulheres com qualidade e condições de chegar e de se elegerem vereadoras, para ir mudando um pouco essa lógica da política. Né? Eu acredito muito na tua geração, Bruno, nas gerações que virão. Eu e o Antônio já não cruzamos na primeira fervura, já somos forjados na luta, mas nós temos poucos anos ainda de luta pela frente, e vocês têm uma vida inteira para fazer essas mudanças. Né? Então, como dizia, né, o Eduardo Galeano, para encerrar, ele dizia assim, ó, mais ou menos assim: quando eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Se eu avanço 100 metros, ela se afasta 100 metros. É isso aí, a utopia existe para isso, para mim me movimentar. Porque a utopia, sim, é capaz de fazer as mudanças necessárias para o povo. Eu acredito muito, Antônio e Bruno, na nossa profissão. Tá? Acho que ainda temos que trabalhar muito a consciência de classe dos professores. Não consigo aceitar que um professor da rede pública vá concorrer por um partido, vou citar aqui, PMDB, PSDB, que sempre ferraram com os professores. Aí vai um professor, ou mais, colegas nossos, concorrer por esses partidos. É concorrer com alguém que sabe que vai te prejudicar, cara. Tu vai fortalecer o teu inimigo. Mas isso é porque nos falta, enquanto categoria, né? Embora tenhamos sindicato, um dos maiores sindicatos da América, que é o CPR Sindicato, os sindicatos unitários, os sindicatos dos professores particulares, né? Que estão na luta para construir essa consciência de classe. Né? Mas tenho muita fé, acredito muito que através do debate, através do diálogo, a gente consiga assim, construir alternativas viáveis para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Eu não perdi essa crença, eu não desisti desse sonho. E isso só é possível fazendo de forma coletiva, meus amigos. Não é eu sozinho que vou mudar nada. Agora eu, vocês dois, mais nossos colegas, mais pessoas que nós conhecemos, são capazes, sim, de fazer a mudança que esse país precisa e necessita, para que a gente tenha dignidade para quem nele produz, dignidade para quem nele trabalha, dignidade para quem nele vive. Muito obrigado, uma boa noite para os meus companheiros aí. Obrigado, boa noite ao Bruno, obrigado ao Augusto, e os comentários aqui qualificados da Sônia e da Regina. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Valeu!